sou a Bruna, eu tenho 27 anos e sou mãe desses dois pequenininhos aqui. O Lorenzo tem 5 anos e meio e a Olivia 2 anos e meio. O Lorenzo veio de uma gestação planejada. Eu sempre quis muito ser mãe, eu já estava casada há 3 anos. E a gente tentou muito engravidar dele, não conseguimos. E aí eu fiz a cirurgia de endometriose para a gestação dele. Logo depois engravidei e foi lindo, foi uma gestação linda, foi super tranquilo. Tudo do jeitinho que eu sempre quis, sabe? A gente fez muita foto, curtimos muito. Então, e aí eu me planejei para um parto natural. Ele nasceu de um parto hospitalar, mas totalmente natural. Eu escolhi quem estava comigo, como ia ser, e foi lindo. Passei todas as primeiras contrações em casa e a gente foi pro hospital só quando ele já estava quase nascendo. Foi lindo, foi tudo que eu tinha planejado pro meu primeiro filho, pra minha primeira gestação, do jeitinho que eu sonhei. E foi isso, ele nasceu super bem. Ele nasceu com o Apgar de uma criança que não tem síndrome. E eu não sabia mesmo, né, da síndrome. E descobrimos 2 dias após o nascimento dele. Um primeiro momento, assim, eu levei um choque, porque eu achei mesmo que na gestação, que todos aqueles exames que a gente faz do pré-natal, era pra descobrir se tinha alguma coisa. E isso me deixou muito confusa, né? Porque eu falei, como assim, né? Se eu fiz tudo certinho, eu não soube antes. E eu acho que foi um presente eu não ter sabido na gestação, porque talvez até eu pudesse ter me privado do parto que eu tanto sonhei, de tudo que eu queria, sabe? Os índices de crianças com síndrome que nascem antes do tempo é muito grande. Principalmente as mães que já sabem que o filho tem síndrome, né? Porque, querendo ou não, acho que bate um medo muito grande. É muito comum eles terem uma cardiopatia ou algum problema de saúde mesmo. A síndrome não é uma doença, mas vem com algumas complicações, né? É mais comum eles terem algumas complicações, imunidade mais baixa, problemas cardíacos, problemas de visão. A síndrome traz muitas coisas pro bebê, né? Então talvez eu pudesse ter me privado de tudo que eu sonhei e assim foi um presente de Deus. Mas eu demorei um pouco para aceitar isso, descobrir isso. É um processo que a gente tem que mesmo viver e sentir. Depois do nascimento do Lorenzo, a pediatra do hospital veio falar comigo e falou que tinha uma suspeita de ele ter a síndrome de Down. Aí foi coletado sangue pro cariótipo. Esse cariótipo não se faz aqui em Cascavel. Me deixou muito insegura também, eu não sabia o que era. A gente até vê algumas pessoas, acha que sabe, mas quando esse bebê caiu no meu colo, eu fiquei, e agora, né? Não sei o que fazer. E aí eu fui procurar pessoas e aí eu descobri que eu não estava sozinha. Conheci muita gente, ali eu vi um grupo de apoio, pude interagir com essas mães, tirar as minhas dúvidas, falar um pouco da minha dor, do meu sentimento. E porque assim, é um sentimento de luto, de você perder o seu filho ideal, aquele filho que você tinha planejado, idealizado, e aceitar aquilo que veio para você. E num primeiro momento é uma coisa ruim, né? É uma deficiência que você tem que aprender a lidar, e medo de preconceito, medo de como vai ser a vida dessa criança, medo de como vai ser a nossa vida, né? Porque até então eu tinha uma formação, eu trabalhava e agora eu tinha que lidar com terapias de manhã, terapias de tarde, um bebê que para todas as coisas precisa de terapia, né? Para andar precisa de terapia, para falar precisa de terapia. Então, aprender a lidar com isso, de me deixar de lado, priorizar ele. Então, assim, são muitas dúvidas, muitas mesmo. Graças a Deus, o Lorenzo não tem nenhuma cardiopatia, não precisou de muitos cuidados assim na saúde, além das terapias, né? E então eu não contei para minha família nesse primeiro momento. Eu esperei para chegada do cariótipo, né? Para confirmar mesmo se ele tinha a síndrome. E aí sim eu contei para todo mundo. Algumas pessoas já tinham percebido, outras ainda não. Mas assim, as pessoas mais próximas também receberam com esse luto, né? Os avós, né? Todo mundo fica
sem saber direito como fazer, como lidar. Aqui em Cascavel eu não tinha conhecimento de nenhuma associação, de nenhum grupo. Tinha algumas pessoas que se encontravam de vez em quando, mas não era nada tão concreto. Então a ideia inicial foi essa. Juntei um grupinho de mães e nesse grupinho de mães eu expus esse meu lado que eu queria mesmo, esse lado mais emocional. E a gente tentou falar com alguns hospitais para dar a notícia pra gente tentar lidar com esses pais, né, para receber a notícia, mas é muita burocracia, a gente não conseguiu. Então nós fazemos hoje um papel de acolhimento, a associação se chama Olhar Down. Então tem esse projeto de acolhimento, mas não esse primeiro acolhimento que a gente gostaria de fazer, de dar a notícia. Então hoje funciona assim, os pais recebem a notícia do hospital, né? Cada um segue um protocolo diferente, cada médico, né? Não cada hospital. E esses pais aí procuram, assim como eu, acho que todo mundo vai procurar alguém e aí encontra a associação, mas ainda não conseguimos o hospital que divulgue a associação. Então assim, é por meio do Facebook mesmo, do Instagram, do WhatsApp. E aí adicionamos esses pais, vamos na casa deles, com os nossos filhos, para mostrar que é normal, que é lindo, que é tranquilo. E assim é feito o acolhimento hoje. A gente teve medo de ter a Olivia, e essa é uma questão para muitos pais também que têm já um filho com síndrome, ainda mais se é o primeiro filho. Então a gente teve medo sim da Olivia vir com a síndrome, mas colocamos nas mãos de Deus e nós já temos o Lorenzo. Se viesse com síndrome, ia ser um companheirinho para ele, assim como ela é sem síndrome. Então a gente já sabe, a única coisa que o ruim é a parte financeira, porque ter um filho com uma deficiência é realmente muito caro. Mas a parte de amor, de amparo, isso ela não ia faltar para ela. A gestação da Olivia foi planejada também. Foi lindo também, a gente foi conversando com o Lorenzo, ele foi convivendo com todo o processo da gestação. Ela nasceu de um parto domiciliar e eu quis ter um parto domiciliar porque eu não me via longe dele 2 dias no hospital. Então ele tinha 3 aninhos já, 3 anos e 1 mês quando ela nasceu, mas mesmo com 3 anos ele é dependente ainda, sabe? Então eu não me via longe dele, eu não queria ficar longe dele. Então o plano A era ter ela domiciliar. Se acontecesse alguma coisa, ele tinha com quem ficar também, né? Mas eu quis ter ela em casa, eu quis que ele participasse. Ele viu as primeiras contrações, aí ele foi dormir à tarde. Quando ela nasceu no banheiro, embaixo do chuveiro. O meu marido estava do meu lado. E quando ela saiu, que eu peguei ela no colo, eu olhei pro lado e o Lorenzo tava ali. Então eu não sei em que momento eu me perdi ali. Ele acordou e ele foi direto pro banheiro, ele foi o primeiro a dar um beijinho nela. E foi muito engraçadinho que ele limpou a cabecinha dela e deu um beijinho. Então foi muito bonitinho, sabe? Eu não tinha nem saído do lugar ainda. E aí ele me ajudou a levar ela, né? Foi me empurrandinho assim pro quarto. Fomos pro quarto, ele deitou junto. Então ele viveu todo esse processo de nascimento junto. E eu quis olhar para a carinha dela, ver se ela tinha síndrome ou não. Então isso estava no meu plano de parto, né, que é um documento que a gente faz antes do parto, especificando todas as nossas questões, tudo que nós queremos para a hora do parto. E isso era uma das coisas. Eu queria olhar para o rostinho dela e eu saber se ela tinha síndrome ou não. Não quis receber a notícia de ninguém. Então eu olhei e falei, ela não tem, né? E aí perguntei para todo mundo porque eu tinha dúvida também, né? Se eu ia conseguir ver ou não, enxergar a síndrome dela ou não. E foi lindo. Então a Olivia foi sempre minha companheira de terapia. Ela lá recém-nascidinha, eu levava ele para terapia e ela ia junto. Ela sempre foi essa minha companheirinha e até hoje a gente vai para as terapias, espera ele lá. Ela já sabe que ele faz a terapia, que ele tem algumas coisas diferentes dela.
e ela tá com 2 anos e meio, ela já tá com uma consciência bem legal, assim, ela me pergunta: mãe, por que o Mano não sabe falar? Mãe, por que o Lorenzo não brinca igual eu? E aí a gente tá tentando explicar de uma maneira simples, infantil pra ela, porque é um assunto muito delicado, muito difícil de explicar, né? Mas é essa única diferença que ela consegue perceber. Ela brinca com ele, ela entende muito mais ele do que eu, às vezes. Eu sempre pedia pra ele levar a fralda no lixo, buscar um lenço, alcançar a toalha na hora do banho, pra ele participar disso, pra ele se sentir importante, se sentir incluído, né, nesse novo serzinho da casa. Então ele não ficou de fora em momento nenhum. Tudo ele participou, dentro das possibilidades dele também. Além da síndrome de Down, ele tem autismo. Nós descobrimos quando ele já tinha 4 anos. Então ele tem uma agitaçãozinha, às vezes ele fica na caixinha do nada, muito distraído. Então, dentro das possibilidades, ele sempre pôde pegá-la no colo, brincar. Eu nunca privei ela de ficar no chão, de começar a engatinhar porque ele corria pela casa. Nunca tive medo dos dois se machucarem. Eu sempre fiquei de olho, mas assim como todo bebê que tem um irmão mais velho, tem sim o risco de ser atropelado de vez em quando. Deu tudo certo, foi tudo lindo. Brigam por brinquedo, brigam porque um quer mais atenção que o outro, mas a gente tenta driblar, assim. Como o Lorenzo, ele já tem mais terapias, a gente precisa focar mais nele. Esse sempre foi um medo da Olivia ficar em segundo plano, dela se sentir excluída por ele estar sempre tendo que ser vigiado, né, e precisar mais de nós. Mas para ela isso é uma questão muito tranquila também. Ela evoluiu muito cedo, muito rápido. Tanto essa parte física, né? Ela andou muito cedo, ela engatinhou muito cedo. Isso fez ele evoluir também. Eles começaram a pular juntos. Ela com 1 ano e 3 meses ali pulando. E ele olhando para ela, ele pulava com um pezinho, depois o outro. E ele olhava para ela e tentava fazer. E aí ele conseguiu, sabe? Então várias coisas eles vão conquistando juntos. Por mais que a idade ali seja um pouquinho diferente, eles vão conquistando tudo juntos, assim, sabe? Brincam muito, vão no parquinho. Então hoje eu não trabalho mais fora. Eu sou mãe em período integral, mãe, dona de casa. Não tem como trabalhar, né? Eu não tenho ninguém que... Meus pais não moram aqui, moram longe. Meus sogros também moram longe. Então eu não tenho ninguém de confiança para fazer esse papel de levar para terapia, buscar. Ele hoje vai para a escola à tarde, mas de manhã ele faz várias terapias ainda. Ele faz ainda fisioterapia, fono, terapia ocupacional, reposição escolar, né? Tem 2 dias por semana ele precisa repor aula na escola mesmo. Então tem que fazer esse papel de levar, buscar várias vezes por dia em várias coisas. Então eu não teria como trabalhar fora, só se fosse algo meio período. Mas agora a Olivia tá pequenininha também, então eu já decidi emendar tudo, né? Suprir ela nessa primeira infância. Acho legal a mãe estar junto, quem tem possibilidade de estar junto, de ficar. E como eu já não estava trabalhando mesmo, então eu preferi ficar com ela. Ela não vai na escolinha ainda. Eu tenho planos de fazer homeschooling com ela. Não sei ainda se eu vou conseguir, mas é um plano. Por enquanto tá dando certo. Por mais que ela pede, mãe, o Lô tá na escola, posso ficar com ele? Mas de qualquer forma ela não ficaria com ele, né? Eles não ficariam na mesma sala. Então eu converso com ela, levo ela em parquinho, levo ela a brincar com outras crianças. E assim a gente vai. E para as mães que estão passando por esse momento de incerteza, de insegurança, de medo, o que eu tenho a dizer é que o inesperado também é lindo. Não só para um filho que nasce com a síndrome, não só para quando descobre pós o parto, mas a gente vive em várias situações e várias histórias diferentes. Cada uma tem sua história, cada uma tem seu medo, cada uma tem sua incerteza. Mas nós não estamos sozinhas. E com o nosso amor de mãe, a gente vai conseguir ser forte. É só manter a fé e tudo dá certo.
Então é isso, eu espero que a minha história tenha tocado o coração de alguma mãe que precise. Fiquem com Deus e até mais!